E o SBT, Elivaldo, ele segue com uma série de entrevistas, né? Ele segue entrevistando os candidatos à presidência da República. Então, vamos ver agora momentos importantes da entrevista com o presidenciável do PDT, Ciro Gomes. Candidato, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e prestigiar o público do SBT. Eu pergunto ao senhor, qual é a sua estratégia para conter a alta dos preços no ano que vem, caso o senhor seja eleito? Veja, a inflação brasileira tem peculiaridades que nós precisamos conhecer. Eu ajudei a fazer o real e eu conheço com grande intimidade. Parte central da inflação que hoje o nosso povo está sentindo deve-se ao governo. Como? Preços administrados. Energia, combustíveis, gás de cozinha. Mas uma outra parte é puxada pela inserção do Brasil no comércio exterior, alimentos. Então a China entra bombando, comprando, os preços dos alimentos sobem, porque o Brasil, ao contrário da maioria do mundo que importa alimentos porque não tem suficiência na produção, o Brasil tem alimentos. Portanto, a solução para a carestia prática do Brasil é mudar o modelo econômico que indexou, ou seja, vinculou muitas coisas ao dólar. Combustíveis e energia elétrica são os mais graves, e estabelecer novamente uma política de abastecimento e preços, em que o governo deve entrar comprando para proteger o produtor da especulação do atravessador e fazendo estoque, desovar esses estoques quando houver preços. Isso é uma coisa absolutamente clara no Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu defendo. O senhor vai taxar as grandes fortunas? Sim. Com 0,5% a 1,5% de alíquota apenas sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais. O seu programa de transferência de renda, que vai se chamar Renda Eduardo Suplicy. Isso, Renda Mínima, que substitui no nome, então, o Auxílio Brasil. Como é que ele vai funcionar? Qualquer pessoa que ganhe até 417, tem muita gente ganhando 130 por mês, são elegíveis para esse projeto. Esse projeto tem algumas diferenças importantes. Ele restaura a ideia de família. Portanto, eu garanto R$1.000 de auxílio, de socorro, que não será mais emergencial, terá status constitucional, essa é a diferença. Acaba com a história de partido azul, partido encarnado, passa a ser um elemento da Previdência Social, portanto, um direito como a aposentadoria, o BPC, e consolida todas as transferências de renda. O Auxílio Brasil, que se chama hoje, que era Bolsa Família, que foi Bolsa Escola lá atrás, assume status constitucional. O BPC, para todo mundo que ganha abaixo de 417 por cabeça dentro do domicílio, mais a fração do seguro-desemprego, onde também o seguro-desemprego de um salário mínimo não cobria a renda por cabeça igual ou superior a R$417. No limite prático é o seguinte: nenhum domicílio brasileiro terá menos de R$1.000 de renda mínima de cidadania, incondicional e com status constitucional. As pesquisas demonstram que os seus eleitores, a segunda opção deles seria o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, caso, por alguma razão, não votassem no senhor. E há também analistas que indicam que essa fuga poderia eventualmente até acontecer no primeiro turno, entre aqueles que têm uma alta rejeição ao outro candidato, que é o presidente Jair Bolsonaro. Pergunto para o senhor, como evitar essa fuga de votos? Olha, eu tenho que trabalhar com muita humildade, apostando na inteligência do povo brasileiro. A ciência da insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Bolsonaro não caiu de Marte. Bolsonaro foi eleito por um protesto magoado da população brasileira com relação à crise econômica mais grave da nossa história e à corrupção generalizada que Lula e o PT promoveram. Será que votar na proporção que o povo votou no Bolsonaro e agora decepcionado, né, com o Bolsonaro, votar no Lula, que deu causa ao Bolsonaro, isso vai destruir o Brasil? E a gente segue agora com a agenda dos nossos candidatos aqui ao governo do estado, que você tem informações sobre os principais, os candidatos que estão aí liderando as pesquisas, não é isso, Elivaldo? É verdade, Neyara, tenho sim. E aqui eu destaco os primeiros movimentos dos candidatos Rafael Fonteles, do PT, e Silvio Mendes. Silvio Mendes, que ontem participou de parte da manhã no escritório político e recebendo adesões do interior do estado. Aí ele recebe vereadores filiados ao PSD, o PSD lá do município de Eliseu Martins, no sul do Piauí. Essa adesão ocorreu logo depois de uma caminhada de abertura da campanha de rua de Silvio Mendes na zona sudeste de Teresina. Aliás, a zona sudeste também foi foco de ações diretas junto aos eleitores de Rafael Fonteles. Ontem foi ao Grande Dirceu com o candidato ao Senado, o Wellington Dias, promoveu uma carreata, passeata, um pronunciamento e um contato direto com apoiadores e
lideranças e a população, de uma maneira geral, Neyara, de uma das regiões mais populosas aqui de Teresina, de maior densidade eleitoral e populacional também, que é a região sudeste, sobretudo ali o Grande Dirceu Arco Verde, que mostra a estratégia de Rafael Fonteles de dar um tratamento especial a Teresina, não só por ser a capital e por ser o maior reduto do maior colégio eleitoral do Estado, por ser também a base do seu principal adversário, no caso, o candidato Silvio Mendes, que foi prefeito da cidade 2 vezes. Então, Teresina assume um papel importante na estratégia eleitoral de Rafael Fonteles nesta campanha. E a gente vai falar agora de prazos. Os prazos, hoje, por exemplo, é o último dia, né, para que os eleitores solicitem o voto em trânsito. Ou seja, você está fora do seu domicílio eleitoral e quer votar, aí você precisa solicitar que você tem esse direito. E a gente vai agora falar ao vivo com o nosso repórter Bartolomeu Almeida, que ele tem mais informações. Oi, Bartolomeu, é com você. Olha, Neyara, nós estamos aqui no Fórum Eleitoral de Teresina, que reúne a 1ª, 2ª, 63ª, 97ª e 98ª zonas eleitorais de Teresina. O último prazo, portanto, hoje para o voto em trânsito, que é uma transferência temporária do título eleitoral. Só lembrando que o Fórum de Teresina funciona das 7h30 até às 14 horas. E essa transferência em trânsito ela é válida para as capitais brasileiras e municípios com eleitorado superior a 100 mil eleitores. Aqui no caso do Piauí, o único município que tem um eleitorado superior a 100 mil municípios é Parnaíba, portanto, Teresina e Parnaíba. Só lembrando que o eleitor ele vai preencher um formulário que é fornecido aqui pelo próprio Fórum de Teresina, pela própria zona eleitoral, com informações como, por exemplo, o nome, os documentos e também a votação de origem. Ele tem que trazer também um documento com foto para ser apresentado. Quando chegamos há pouco aqui no Fórum de Teresina, havia uma fila aqui do lado de fora, mas o fórum já foi aberto, as pessoas já entraram, o telespectador pode acompanhar alguns carros aqui no estacionamento, então já é grande o movimento, as pessoas aproveitando o último dia para fazer uma transferência temporária. É uma opção, então, que o Tribunal Superior Eleitoral deu para aquelas pessoas que estarão fora do domicílio eleitoral no dia 2 de outubro, que é a data, então, da realização do primeiro turno, e dia 30 de outubro, a realização do segundo turno. Só lembrando que, diante do preenchimento do formulário, o eleitor tem a opção já de marcar se pretende votar no primeiro e no segundo turno, fazendo aquela transferência temporária do seu título de eleitor. Lembrando que Teresina é uma capital formada com a presença de pessoas muita gente que mora no interior do estado, pessoas que têm origem no interior do estado, moram aqui na capital, trabalham aqui na capital, estudam aqui na capital. Inclusive o Elivaldo conhece muito como é que funciona esse processo eleitoral. Durante o período eleitoral, essas pessoas se deslocam para o interior do estado, portanto, as pessoas têm esta oportunidade de fazer esta transferência temporária do domicílio eleitoral. Só lembrando que, de acordo com informações do próprio Tribunal Regional Eleitoral, esse voto ele vai ser computado numa urna específica, né, que foi destinada para o voto em trânsito, no caso aqui da capital do Piauí. Portanto, as pessoas deverão aproveitar, você que nos acompanha agora, que se já sabe que estará fora do seu domicílio eleitoral no dia 2 de outubro, aproveite, portanto, que hoje é o último dia, então, de você proceder com esta solicitação junto à Justiça Eleitoral. Válido para Teresina, como capital, e também como Parnaíba, o único município piauiense com eleitorado superior a 100 mil habitantes. Só lembrando, quem estiver fora do seu estado poderá fazer essa transferência temporária, mas só pode votar para o cargo de presidente da República. Aqui no estado do Piauí, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o eleitor que mora em Floriano, e ele sabe que vai estar em Teresina no dia 2 de outubro. Ele pode fazer essa transferência temporária para a capital, e aí, no caso, ele pode votar, então, para todos os postulantes, né, aos cargos da eleição do dia 2 de outubro, como no caso para presidente da República, no caso para governador, para senador e para
deputados estadual e federal. Agora, se você estiver fora do seu domicílio eleitoral em outro estado, piauiense, por exemplo, que estiver curtindo as praias do Rio de Janeiro, no dia 2 de outubro, ele pode fazer essa transferência para o Rio de Janeiro, mas no caso ele só terá a possibilidade de votar para presidente da República. Eu volto com você, Neyara Pinheiro, também com o nosso Elivaldo Barbosa. Ok, então, muito obrigada, Bartolomeu, pelas informações. Informações importantes, né, Elivaldo, em relação ao processo eleitoral. Exatamente, é uma medida inclusiva, inovação interessante, porque você tem a oportunidade de, fora do domicílio, no caso fora do estado, voltar pelo menos para a presidência da República, que é a principal eleição, é a principal disputa no dia 2 de outubro, ou no caso dentro do estado, você pode votar na chapa inteira. Isso garante até a autonomia do voto, você quebra até aquela dependência de precisar ali de um cabo eleitoral, de um agente político para bancar algum tipo de benefício ou ajuda em troca do voto. Então, o eleitor permite, a legislação permite que o eleitor livremente possa adotar esse procedimento e garantir a presença na eleição de 2 de outubro, não só justificando a ausência, mas votando efetivamente nos candidatos da preferência do eleitor. E agora vamos falar sobre os candidatos. O Piauí sofreu uma redução de quase 5% no total de candidaturas que foram registradas este ano. Isso se comparado com as eleições de 2018. E quem fez o pedido de registro de candidatura ainda precisa aguardar o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, mesmo assim, já pode seguir com a campanha e também pode seguir pedindo votos. O número de candidaturas para as eleições gerais de 2022 no Piauí caiu 4,1% comparando com 2018, que foi o ano com a maior quantidade de registros de candidaturas no Piauí, 439 no total. Neste ano, foram 421 pedidos, divididos da seguinte forma: 9 candidatos a governador e 9 candidatos a vice-governador. Em 2018, foram 10 em cada cargo. Além de 8 candidatos a senador, em 2018 foram 18, mas nas últimas eleições eram 2 vagas disputadas. Além disso, são 207 candidatos a deputado estadual, sendo que em 2018 foram 219. O aumento ocorreu apenas no cargo de deputado federal, passando de 143 candidaturas em 2018 para 172 neste ano. Pela primeira vez no pleito eleitoral, o número de candidatos numa eleição é menor do que da eleição anterior. Isso se deve a vários fatores, dentre eles o desinteresse social, a sociedade, de certa forma, há um desestímulo a candidaturas e participar efetivamente do processo político. Também nós tivemos várias modificações na legislação eleitoral e com essas modificações nós tivemos, por exemplo, cláusulas de barreiras, que com essas cláusulas de barreiras, elas, digamos assim, diminuem a chance dos partidos pequenos existirem. Então, esses partidos pequenos, eles fizeram fusão com outros partidos. E, além disso, o fim das coligações. Para disputar as eleições, o candidato precisa atender a uma série de requisitos de elegibilidade previstos na Constituição e na legislação eleitoral. Cabe ao Ministério Público Eleitoral observar se as candidaturas atendem essas regras e, na verificação de problemas, como a presença ou ausência de condição para ser eleito, o órgão pode contestar o pedido de candidatura perante a Justiça. Nesse caso, haverá um processo judicial com contraditório, ampla defesa, onde poderá ser ouvida testemunha, toda a tramitação, inclusive em sede de recurso. O ideal é que esse processo tramite ainda durante o período de campanha eleitoral, e se houver o julgamento e trânsito em julgado desses processos de impugnação, houver a condenação desse candidato, o partido poderá fazer a substituição. Elivaldo, algo que você queira acrescentar sobre essa informação? Olha, Neyara, exatamente o que os advogados e a própria Justiça Eleitoral elencaram aí como fator. E eu diria que o mais importante de todos foi o fim das coligações proporcionais, porque aí tirou muitos pequenos partidos que tinham a oportunidade de compor ali uma aliança e lançar seus candidatos e aumentava bastante o contingente de postulantes a cargos eletivos. Sem a coligação, os partidos tiveram muita dificuldade em formar chapa, então ocorreram muitas desistências. E o fato do crescimento
afastamento das chapas de deputado federal é uma razão muito simples. É a principal eleição para a existência partidária, ou seja, para a cláusula de desempenho. Então, os partidos estão mirando, mesmo sem chance nenhuma de eleição, mas qualquer voto que consegue acaba ajudando o partido no âmbito nacional a procurar atingir a cláusula de desempenho, que é a votação mínima, considerando o eleitorado brasileiro. Por isso, o interesse maior para a eleição da Câmara Federal e ocorreu esse acréscimo de postulantes envolvendo todos os partidos. Ok, muito obrigada. Então, até amanhã, se Deus quiser, né? Sexta-feira. Com certeza, até amanhã. Eu soube até que o Emílio pediu aí para comentar algo sobre o Flamengo, né? Mas aí daqui a pouco vem um esporte aí, comenta, né? E comentar o quê? O quê? Foram 3 jogos, 6-0 no Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná passou da condição de pai do Flamengo, Nayara, para freguês. Olha, simples assim. Uma enciclopédia, porque fala sobre política e daqui a pouco ele toma o lugar do Dízimo aqui falando sobre esporte. Não, jamais. Obrigada, Elivaldo. Até amanhã, viu? Até Vamos amanhã, sextar amanhã. Tchau, tchau. Obrigada.